ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma boa tarde para você ligado na Rádio Portal Sudoeste, segunda-feira, 13 de julho de 2026. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. E você também participa, traz a sua denúncia, sua reclamação pelo nosso telefone WhatsApp 7734441043 e acompanha ao vivo através do nosso site radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, na apresentação de Samuel Tadeu e Luciano Santos. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Samuel Tadeu, boa tarde a todos os nossos ouvintes, uma excelente segunda-feira para todo mundo. Estamos aqui ao vivo, hein? Para mais uma edição do nosso Portal Sudoeste Notícias. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Hoje teremos sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens. Não há previsão de chuvas para hoje. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma ótima começo de semana, né? Aliás, para todos vocês aqui acompanhando aqui a nossa programação, ao vivo, diretamente aqui dos estúdios. Luciano Santos, segunda-feira, começo de semana, hoje o clima amanheceu com aquele sensação assim de que vai chover, né? Como é que tá aí, Brumado? Bastante nublado, meu querido. Bastante nublado, né? O tempo tá bem carregado, viu? Tá parecendo que vem chuva por aí, viu? Quem sabe? Mas a temperatura tá em média aqui, chegando aí aos seus 25 graus, 26 graus mais ou menos. Não tá tão ruim, né? Não tá tão quente, mas tá aquele mormaço, né? Aquele clima assim bastante chamado de mormaço, aquele calor abafado, né? E além das notícias que nós vamos ter aqui no nosso programa, também, claro, né, a sua participação, vamos ter entrevista também com o Dr. Guilherme, né? Isso, nós temos hoje uma entrevista aqui com o Dr. Guilherme, ele que vai estar participando aqui conosco, né? Trazendo algumas demandas aí do final de semana, algumas informações atualizadas aqui para nossa região de Brumado. Toda vez que ele chega tem coisa boa, né? Tem novidade. Vamos então começando aqui com as notícias. Olha, a segunda corrida do 9º Batalhão da PM Bahia tem nova data confirmada em Vitória da Conquista. A Polícia Militar da Bahia, por meio do 9º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação, confirmou a nova data para a realização da segunda corrida do 9º Batalhão. O evento esportivo será realizado no dia 16 de agosto de 2026 em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A largada está prevista para as 7 da manhã em frente à sede do 9º BEIC. Os participantes poderão escolher entre percursos de 5 km e 10 km, com trajetos que percorrerão algumas das principais ruas e avenidas da cidade. A organização informou que a corrida contará com uma estrutura completa para garantir a segurança e o conforto dos atletas, incluindo postos de hidratação, atendimento médico, reforço na segurança e sistema de cronometragem oficial. Promovida pela Polícia Militar da Bahia e organizada pela Convida Assessoria Esportiva, a iniciativa tem como objetivo incentivar a prática esportiva, estimular hábitos saudáveis e fortalecer a integração entre a corporação e a comunidade. Os atletas que já haviam efetuado a inscrição antes da alteração da data terão suas vagas automaticamente mantidas para o evento. Novos participantes também já podem se inscrever por meio do site oficial da organização. Se desejar também posso criar o título, né, mais chamativo para as redes sociais e crie uma capa ilustrativa sem texto para acompanhar a matéria. Homem é preso após sequência de furtos em Tanhaçu e ele foge da delegacia de Ituaçu, furta arma e mobiliza forças policiais da região. Um homem de 30 anos, preso na tarde da última quinta-feira em Tanhaçu, fugiu na madrugada de domingo das dependências da Delegacia Territorial de Ituaçu, município vizinho ao local onde havia sido capturado. Segundo informações da Polícia Civil, durante a fuga, o detento conseguiu furtar um revólver calibre .32 que estava na unidade policial.
Para escapar, ele também arrombou diversos cadeados até conseguir acessar a área externa da delegacia. Após a fuga, equipes da Polícia Civil e também da Polícia Militar iniciaram uma operação conjunta para localizar e recapturar o foragido. As diligências ocorreram de forma ininterrupta em diversos pontos de Ituaçu e municípios da região. As forças de segurança intensificaram o patrulhamento e as buscas com o objetivo de identificar o paradeiro do suspeito e recuperar aí a arma furtada, também evitar riscos à população. Até o momento, o homem continua foragido e a Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias da fuga, hein? Como é que esse camarada conseguiu fugir, rapaz, dessa delegacia? Pelas informações de bastidores que a gente conseguiu aqui, me parece que foram 5 cadeados que esse camarada conseguiu arrombar aí para fugir da delegacia de Ituaçu. Ele que foi preso na última quinta-feira na cidade vizinha, em Itanhaçu, cometendo diversos arrombamentos e furtos lá na zona rural de Itanhaçu. Inclusive, a população ajudou a polícia a prender esse indivíduo aí, estava cometendo esses arrombamentos, foi preso, caminhado à delegacia de Ituaçu, lá na cidade vizinha, mas ele conseguiu fugir, viu? O Gatuno, que é de Vitória da Conquista, conseguiu fugir, rapaz. E aí agora as forças de segurança estão aí com uma operação ampla para tentar capturá-lo aí. Rotary Clube de Brumado empossa nova diretoria e recebe 10 novos associados para a gestão 2026-2027. O Rotary Clube de Brumado realizou na noite da última quinta-feira a cerimônia solene de posse do novo conselho diretor para o ano rotário 2026-2027. O evento foi marcado por momentos de emoção, companheirismo e renovação do compromisso com o serviço à comunidade, reunindo autoridades e familiares rotarianos, integrantes da Casa da Amizade, intercambistas e também convidados. Durante a solenidade, Leojânio Correia, aliás, foi oficialmente empossado como presidente do Rotary Clube de Brumado para a gestão 2026-2027. Na mesma ocasião, Rita Correia assumiu a presidência da Casa da Amizade, entidade que atua no apoio às ações sociais e beneficentes desenvolvidas pela família rotária no município. A cerimônia também marcou a ampliação do quadro associativo da instituição. 10 novos associados foram oficialmente empossados, reforçando o grupo de voluntários comprometidos com a realização de projetos voltados ao desenvolvimento social e à melhora da qualidade de vida da população brumadense. Em seu discurso de posse, Leojânio Correia destacou a responsabilidade de assumir a presidência do clube e afirmou que sua gestão será pautada pelo compromisso de servir o próximo, inspirada nos ensinamentos de Jesus Cristo. Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos pela honrosa presença na cerimônia de posse como presidente da Rotary Clube de Brumado. Iniciar esse desafio me recorda dos ensinamentos de Jesus Cristo, que nos deixou o maior exemplo da liderança através do altruísmo. Assim como o Filho do Homem não veio a ser servido, mas para servir, que está em Mateus. Também é com esse mesmo espírito que a dedicação ao próximo que assumo a condição dos trabalhos de nossa instituição. Contar com o seu prestígio, apoio e amizade nesse momento tão marcante renova minhas energias para o bem e conduzir as ações em benefício da nossa comunidade. Reitero minha profunda gratidão e coloco-me à inteira disposição, afirmou. Com a nova diretoria oficialmente empossada, a Rotary Clube de Brumado é a Casa da Amizade e também a Casa da Amizade, aliás, iniciam mais um ciclo de atividades reafirmando compromisso com o desenvolvimento humano, solidariedade e fortalecimento das ações sociais. A expectativa da instituição é ampliar o alcance dos projetos comunitários e manter viva a missão rotária de servir acima de si, contribuindo para uma sociedade mais participativa, acolhedora e comprometida com o bem comum. Olha, Barra da Estiva, hein? Motociclista fica gravemente ferido após colidir na traseira de carreta parada na BA-142. Um motociclista ficou gravemente ferido na noite da última sexta-feira após um acidente registrado na BA-142 nas proximidades da Fazenda Rio Preto, no município de Barra da Estiva. Segundo informações apuradas pela reportagem, Marlon da Silva Caires seguia de motocicleta no sentido Ibicoara quando colidiu na traseira de uma carreta Volvo que estava parada sobre a pista devido a uma
uma pane mecânica. O motorista da carreta informou que o veículo apresentou problemas mecânicos e que já havia solicitado apoio para reparo, aguardando a chegada de uma peça que seria enviada de Vitória da Conquista. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 92, foram acionados e prestaram aí os primeiros socorros ao motociclista. A vítima sofreu ferimentos graves, mas conforme os socorristas, não apresentava risco de morte. Em seguida, Marlon foi encaminhado para uma unidade hospitalar para receber atendimento médico. Durante o atendimento da ocorrência, uma segunda carreta que havia chegado para prestar apoio ao veículo com defeito acabou tombando as margens da rodovia ao tentar estacionar. O veículo ficou fora da pista e não provocou novos acidentes, nem interrompeu o tráfego. O motorista não sofreu ferimentos. A Polícia Militar realizou a sinalização do trecho com cones para garantir a segurança dos condutores e comunicou a ocorrência à Companhia Independente de Polícia Rodoviária, responsável pela fiscalização da BA 142. Ayrton Senna é reconhecido oficialmente como herói da pátria. O tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna, foi reconhecido oficialmente como herói da pátria. A Lei 15.447/2026 prevê a inscrição do nome do ex-piloto no livro de heróis e heroínas da pátria, mantido no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A legislação sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi oriunda no projeto de lei 789/2024, de autoria do senador astronauta Marcos Pontes, do PL São Paulo. A matéria teve relatório favorável do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, e foi aprovada em decisão terminativa pela Comissão de Esporte do Senado, em maio, sem necessidade de votação no plenário. O título de herói ou heroína da pátria é uma homenagem para os nomes de destaque com papel relevante na defesa ou na construção do país e foi criado em 1992. Ayrton Senna conquistou 3 títulos mundiais de Fórmula 1, 1988, 1990 e 1991, e venceu 41 grandes prêmios ao longo da carreira. Em 2023, ele já havia sido declarado patrono do esporte brasileiro. Senna morreu tragicamente em um acidente no dia 1º de maio de 1994, aos 34 anos, durante o Grande Prêmio de San Marino, em Imola, na Itália. Olha, eu vou te falar, viu, Samuel? Essa premiação aí, ela foi muito... Esse reconhecimento, aliás, né? Oficialmente aí como herói da pátria, é um reconhecimento muito importante e justo, né? Porque eu vou te falar, na década de 90 ali, que eu lembro, né, de Ayrton Senna, meu amigo, o Brasil parava para assistir a Fórmula 1. E eu me lembro quando eu era, né, bem pequeno, aí, molecote, eu sentava na frente da TV preto e branca ainda, né, para ver aí as corridas de Fórmula 1 da Ayrton Senna. Era como se fosse uma Copa do Mundo, né? Nós temos a Copa do Mundo aí de futebol, as corridas de Fórmula 1 era como se fosse uma Copa, amigo. Era tanta vibração, a galera vestia a bandeira do Brasil. Depois teve aí o Senna, né? Ele acabou vencendo aí 88, 90, 91, outros grandes prêmios também aí ao longo da carreira, e eu tive a oportunidade de acompanhar, mas os jovens de hoje, por exemplo, a exemplo do meu filho, que tem 21 anos, e o mais novo de 9 anos, não sabe quem é o Ayrton Senna. Então, nada mais justo do que esse reconhecimento, porque aí esses novos adolescentes vão conhecer e saber da história, né, do herói da pátria aí, que é o nosso querido Ayrton Senna. Então, muito justa essa homenagem. Merecidamente. Eu também acompanhei aí a trajetória dele, boa parte, né? Porque comecei a gostar da Fórmula 1 nos anos 90, né? E sempre não perdi uma corrida quando ele era piloto. Rapaz, nós vamos trazer aqui agora uma polêmica. Tem político aí, Samuel, que gosta muito de falar mal do outro, mas tá ali, ó, lado a lado, colado, né? Às vezes tentando se aproximar, né? E até mesmo absorver algumas obras, alguns empreendimentos de outros políticos que acabaram conquistando. Nós vamos falar agora sobre o Arthur Maia, é isso mesmo. Crítico do governador Jerônimo, Arthur Maia agradece convite, mas não participa de inauguração em Ubiraçaba. O deputado federal Arthur Maia, do União Brasil, conhecido pelas duras críticas ao governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, agradeceu o convite feito pelo prefeito Fabrício Abrantes e pelo vereador João Vasconcelos para participar da inauguração do sistema de abastecimento de água na região de Ubiraçaba, em Brumado. Inclusive, nós falamos sobre isso na sexta-feira aqui
com o advogado doutor Guilherme, né? Que essa obra aí é uma obra 100% do governo do estado. O presidente o diretor da Embasa aqui regional afirmou essa confirmação, mas mesmo assim, muitos políticos gostam de usar, né? Obras para se favorecer, dizendo que é deles, né? Então, durante a entrevista concedida em agenda no município de Feira de Santana, o Arthur Maia informou que não podia participar, né? Não podia comparecer à cerimônia marcada para este domingo agora, foi ontem, dia 12. E o parlamentar lamentou a ausência e explicou que, em razão do período eleitoral, precisava respeitar as restrições estabelecidas pela legislação. A situação, chama a atenção porque Arthur Maia tem adotado aí uma postura de forte oposição ao governo da Bahia, fazendo críticas frequentes à gestão de Jerônimo Rodrigues, especialmente nas áreas de segurança pública, finanças e cumprimento de compromissos assumidos com municípios do interior. Mesmo assim, o deputado foi convidado para a entrega de uma obra executada pela Embasa com recursos do governo do estado, justamente a administração que costuma criticar publicamente. A inauguração, né, contemplou aí moradores de comunidades do Lagoa do Isidório, Lagoa de São João, Tamboril, Ubiraçaba e Marquinhos. Embora a entrega, né, seja realizada durante a atual administração municipal, a segunda etapa do sistema começou a ser executada em setembro de 2024, antes mesmo de Fabrício Abrantes assumir aí a prefeitura de Brumado. Na ocasião, o gerente regional da Embasa, o Manuel Mateus, afirmou que a obra estava sendo realizada com 100% de recursos próprios do governo do estado por meio da empresa estadual. Arthur Maia é aliado político de João Vasconcelos em Brumado e mantém relação de parceria com o prefeito Fabrício Abrantes. A ausência, portanto, não ocorreu por falta de convite, mas pelo impedimento relacionado aí ao período eleitoral. Muito estranho isso, né? Porque nas redes sociais, qualquer um pode acessar aí do Instagram, no YouTube, qualquer rede aí, você vai ver vídeos, né? Do deputado Arthur Maia criticando, mas crítica pesada mesmo aí ao governador Jerônimo Rodrigues, e se não fosse a legislação eleitoral, ele estaria aqui ao lado do vereador João Vasconcelos, ao lado do ex-vereador Léo Vasconcelos e ao lado do atual prefeito Fabrício Abrantes, né? Inaugurando, que segundo eles seria uma obra supostamente, né, trazida por eles. Na realidade, como a gente traz aqui, fatos contra fatos, não há argumentos. A obra, o próprio diretor da Embasa regional disse, o Mateus disse, é uma obra 100% do governo do estado, é uma obra 100% da Embasa, ou seja, não tem aí sequer recursos do então prefeito da cidade de Brumado, Fabrício Abrantes, ou alguma recomendação aí do Arthur Maia. Então não adianta, né? O pessoal gosta muito é o famoso papagaio de pirata, né? Gosta de subir no ombro aqui para dizer, olha, a obra é minha, foi eu que executei, sou eu que estou entregando a obra, né? Infelizmente, isso acaba ficando até ridículo, né? Para alguns políticos aqui da nossa região. Vamos trazendo agora mais uma notícia que gerou repercussão nas redes sociais, inclusive, acredito eu que a nível nacional, né? Monitora é afastada após discussão com aluno em ônibus escolar de Livramento de Nossa Senhora. A Secretaria Municipal de Educação de Livramento de Nossa Senhora afastou uma monitora do transporte escolar após a circulação de um vídeo nas redes sociais que mostra uma discussão entre a profissional e um estudante dentro de um ônibus escolar. Nas imagens, a monitora aparece pedindo que o aluno do veículo afirma que o ônibus só seguiria a viagem após a saída do estudante. Depois de alguns minutos de discussão, o adolescente deixa o coletivo. O caso gerou grande repercussão nas redes sociais. A mãe do estudante publicou um desabafo, afirmando que o filho teria sido deixado na rua e orientado a seguir o restante do trajeto a pé. Abre aspas, isso é um alerta para nós, pais, buscarmos saber quem realmente está cuidando dos nossos filhos. O que essa irresponsável fez, no caso dela e da dona do ônibus, foi deixar o meu filho na rua e mandar ele vir a pé. Eu não grito com os meus filhos. Tenho certeza de que uma pessoa em sã consciência não faria isso, escreveu. Diante da repercussão, a Secretaria Municipal de Educação divulgou uma nota oficial informando que adotou providências imediatas e assim que tomou conhecimento dos fatos. Segundo a pasta, a monitora foi afastada cautelarmente das suas funções até a conclusão das investigações. Além disso, foi instaurado um processo administrativo para apurar detalhadamente o ocorrido, conforme prevê a legislação vigente.
A secretaria informou ainda que as medidas têm como objetivo preservar a segurança dos estudantes e garantir a continuidade do serviço de transporte escolar sem prejuízos à comunidade escolar. Na nota também, o órgão reforça que a proteção, o cuidado e o respeito às crianças e adolescentes da rede municipal de ensino são prioridades da administração. A pasta também destacou que tanto a escola quanto o transporte escolar devem ser ambientes seguros, acolhedores e de confiança para os alunos e familiares, ressaltando que qualquer situação que comprometa esses princípios será tratada com rigor. Luciano Santos, você ficou sabendo aí nas redes sociais, né? Acompanhou aí como foi a repercussão desta notícia? Sim, acompanhamos, né? Inclusive tem até um vídeo que tá rodando aí nas redes sociais, nós vamos trazer um pouquinho parte deste vídeo. Tu tá ligando a porra da caixa do som, que eu não quero! Eu quero que você desça do ônibus agora! Eu quero que você desça do ônibus! Agora! O ônibus não sai daqui! Ele não quer me dar! Então ele vai a pé! Dentro do ônibus eu não quero ele! Dentro do ônibus eu não quero ele! Ele não quer me dar a caixa, eu não sei! Dentro do ônibus eu não quero ele! E não vai sair não, Daniel, vai esperar! Então, Samuel, nós assistimos esse vídeo, né? O vídeo, ele não traz um contexto completo do que causou inicialmente a discussão. O vídeo, ele já mostra logo de início, né? Essa monitora gritando com este aluno. Agora não se sabe o que provocou a esta monitora, né? Agredir verbalmente. Quando eu falo agredir, é quando você se altera, né? Você impõe sua voz e altera a voz para falar com uma pessoa. Então, assim, no entendimento de muitas pessoas, ela alterou-se demais, né? Alterou sua voz demais para falar com esse adolescente. A mãe viu o vídeo, não gostou, né? E aí fez o seu desabafo nas redes sociais. A Prefeitura Municipal de Livramento também agiu rápido, afastou a servidora aí do seu cargo e vai apurar as informações, vídeos, testemunhas, né, do que provocou essa discussão. Se comprovada a discussão, que ela errou, provavelmente a prefeitura vai afastar. Se comprovar que não, que o aluno errou, que o aluno provocou essa monitora, que antes da parte do vídeo aí teve uma outra discussão que não foi filmada, teve uma situação que o aluno gerou e que provocou toda essa situação, se provar que o aluno é que trouxe toda essa situação, esse desconforto, aí essa monitora, ela continua no seu cargo e o aluno também poderá ser responsabilizado juntamente com os seus pais, né? Visto que ele é menor de idade, enfim, mas é uma situação muito complicada. A gente sabe que existe um estresse muito grande por parte de alguns profissionais da educação, né? É um trabalho muito cansativo também, mas também não explica, né, a maneira. Ela poderia, no meu ponto de vista, ela poderia ter, né, acionado aí a Secretaria de Educação, ter acionado outros meios ou pedido, né, este aluno de forma mais um pouco educada: olha, por favor, retire-se do veículo, você está atrapalhando o meu trabalho, atrapalhando aqui os colegas, enfim, dependendo do que gerou toda essa situação. A forma como ela abordou ali aquele momento de estresse é que gerou essa repercussão muito grande aí, mas a prefeitura já agiu rápido, já atuou por meio da Secretaria Municipal de Educação e vai apurar todos os fatos, e nós vamos trazer aqui, né, o desvendar de toda essa situação. Homem é encontrado morto em área às margens da linha férrea no bairro Centenário. Um homem de 59 anos foi encontrado morto na manhã deste domingo, dia 12, em uma área às margens da linha férrea na rua Maria Belarmina de Jesus, no bairro Centenário, em Brumado. A vítima foi identificada como Joel Almeida dos Santos, natural de Brumado. De acordo com as informações apuradas, ele morava na rua Tupi, no bairro Novo Brumado. As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil. Equipes do Departamento de Polícia Técnica, o DPT, foram acionadas para realizar a perícia no local. Após os procedimentos periciais, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico, o IML, onde passou por exames e foram auxiliar aí, né, para a identificação da causa da morte. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar essas circunstâncias, mas o que a gente já tem aqui apurado, Samuel e ouvintes, né, é que este rapaz
Infelizmente ele acabou tirando a sua própria vida, e a gente aproveita esse momento triste, lamentável que ocorreu aqui em Brumado para chamar a atenção de muitas pessoas que estão sofrendo aí com depressão. O nosso papel aqui, como meio de comunicação, né, como a voz do povo, inclusive a Rádio Portal Sudoeste está passando agora por um momento de renovação, mas o nosso papel continua, né? Ele não vai mudar nunca, que é o quê? Trazer sempre a orientação para os nossos ouvintes, para a nossa comunidade. Então, gente, se você está passando por um problema complicado, né? Depressão, ansiedade, procure qualquer instituição religiosa, não importa qual que seja, procure. Ouça uma palavra de conforto, ouça uma palavra falando um pouco de Deus, e lá eu tenho certeza que após esse apoio espiritual, seja qualquer um, viu? Aqui eu não estou designando qual é a religião, qualquer uma, a que você se sentir à vontade. E lá eu tenho certeza que esse religioso, ele vai te encaminhar para um profissional. E esse profissional vai te passar, vai fazer uma consulta, vai te passar uma medicação, mas pelo amor de Deus, está passando por um momento difícil, procure ajuda, meu amigo. Procure ajuda, porque eu te digo uma coisa, né? Deus perdoa tudo, todos os seus pecados. Deus perdoa tudo, mas você tirar a sua própria vida, lamentavelmente, Deus não vai te perdoar. Então, isso é bíblico, isso é de muitos anos, de muitos séculos, né? As pessoas que tiram a própria vida, elas não são perdoadas. Então, não adianta, poxa, eu tô passando por isso, dificuldade financeira, dificuldade, uma situação pessoal, é saúde, é problema emocional, é problema de relacionamento. Primeiramente, procure uma pessoa religiosa que você tenha mais a proximidade, e depois eu tenho certeza que ela vai te encaminhar para um profissional para você fazer um tratamento. Mas procure ajuda, não fique aí pensando coisas negativas, não, pelo amor de Deus. Olha, o orçamento de Brumado pode chegar a 488,6 milhões em 2027, projeção é de 35 milhões, superior ao de 2026. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2027 prevê que o município de Brumado terá uma receita de despesa total estimadas em 488,6 milhões. O valor representa um acréscimo de aproximadamente 35 milhões em relação ao orçamento de 2026, fixado em 453,6 milhões. Um crescimento nominal de cerca de 7,7%. O orçamento de 2026 foi dividido entre 309,1 milhões destinados ao orçamento fiscal e 144,4 milhões ao orçamento da Seguridade Social. De acordo com os anexos de metas fiscais encaminhados pela Prefeitura à Câmara Municipal, a maior parte dos recursos previstos para 2027 continuará concentrada nas despesas correntes. A projeção é de 432,1 milhão para o custeio da máquina pública, dos quais 180 milhões serão destinados ao pagamento de pessoal e encargos sociais. Outros 9,5 milhões estão reservados para juros e encargos da dívida. Já as despesas de capital voltadas principalmente para as obras e aquisição de bens permanentes somam 40,6 milhões. O valor corresponde a cerca de 8,3 milhões do orçamento total previsto para o próximo exercício. O crescimento de aproximadamente 35 milhões entre os dois exercícios chama a atenção e deverá ser um dos pontos de análise durante a tramitação da LDO no Legislativo. Embora o aumento possa refletir uma expectativa de maior arrecadação impulsionada por receitas próprias, transferências constitucionais e atualização dos índices econômicos, a projeção não significa necessariamente o aumento para a capacidade de investimento do município. Os números indicam que a maior parte do orçamento continuará comprometida com despesas de manutenção da administração pública, especialmente com a folha de pagamento, restando uma parcela menor para investimentos em infraestrutura, obras e ampliação dos serviços públicos. A proposta da LDO ainda será discutida pelos vereadores, que poderão apresentar emendas antes da votação do projeto. O documento servirá de base para a elaboração da lei orçamentária anual, responsável por detalhar a destinação dos recursos do município para o exercício de 2027. Nós vamos trazer agora, a entrevista
com o nosso convidado desta segunda-feira, o doutor Guilherme Bonfim, o advogado doutor Guilherme Bonfim, ele que está aqui nos estúdios, né? E vai dar o seu boa tarde. Boa tarde, doutor Guilherme, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso Portal Sudoeste Notícias. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos os ouvintes da Portal Sudoeste. É um prazer estar aqui novamente, né? E sempre, como você disse, quando eu apareço, é com boas notícias. E falando em boas notícias, né? O senhor esteve aí na zona rural de Brumado, né? Esteve acompanhando aí algumas demandas. Você poderia trazer pra gente já aí algumas demandas da zona rural? Que depois nós vamos entrar em mais detalhes aí, viu? Exatamente, Luciano, uma agenda muito promissora no final de semana. A gente fez aquilo que a gente está acostumado a fazer sempre, que é visitar o nosso povo, de ouvir e de procurar quem pode nos ajudar para resolver, né? Então, eu tenho certeza que a partir de amanhã eu vou levar essas demandas aí para os nossos deputados, para o deputado Vitor Bonfim, para a deputada Ivana Bastos, que já uma parceria que já está sendo exitosa, né? A gente estava no final de semana também na região do Ariri, é provável que essa próxima semana já conclua o sistema de água na região do Ariri. E a gente esteve também ouvindo e já encaminhamos também esse pleito para que a Embasa possa iniciar o projeto de execução do projeto também da região do Bernardo José, da Quixaba e da Cigana. Então, uma região ali que com essa adutora vai permitir, a nova adutora que o deputado Vitor conseguiu lá para a região de Lagoa Funda, a gente hoje pode sonhar com novas ligações, né? A obra lá do Ariri foi uma obra que iniciamos em 2024 também, e como a adutora demorou de concluir, só foi concluir há pouco mais de 2 meses atrás, a gente ficou, né, esperando a conclusão para que a gente pudesse reiniciar essas obras e concluir esses sistemas de água aí. Então tivemos no Ariri e vamos levar o encaminhamento para os nossos deputados, para Vitor Bonfim, para a Ivana Bastos, para que a gente possa avançar em mais sistemas de água. Então, uma reunião muito produtiva no Ariri, o pessoal compareceu em massa, apesar de terem soltado umas fake news de que a reunião estaria sendo cancelada, do assédio todo que teve lá para que a reunião não acontecesse. A reunião foi um sucesso e a gente fica muito feliz com a receptividade que a gente vem e com o reconhecimento das pessoas por esse time do trabalho. Então, onde a gente vai, as pessoas sabem que de verdade quem trabalha, quem consegue esses benefícios aqui para o nosso município é esse time, é o time do nosso governador Jerônimo, é o time do deputado Vitor Bonfim, da deputada Ivana Bastos. O senhor falou aí um ponto até importante agora, né? Essa parceria aí do deputado estadual Vitor Bonfim com a deputada Ivana, que inclusive é presidente da ALBA, né? Que é a Assembleia Legislativa da Bahia. Fala um pouquinho dessa parceria positiva aí, né? Da Ivana com o Vitor Bonfim. Exatamente. Ivana Bastos hoje é a deputada estadual mais votada da Bahia. E eu sempre digo que ninguém como ela, que já está indo pro 4º mandato, não chega a essa projeção. Aliás, ela já tem 4 mandatos, está indo para o 5º mandato. Ninguém consegue, no meu ponto de vista, sucessivas reeleições com votações crescentes sem ser alguém que de fato demonstre trabalhar pelo povo. Eu sempre digo que desde meu pai foi deputado eleito a primeira vez em 1994 e depois Vitor o sucedeu na carreira política, e também com essa mesma característica de ter votações crescentes, de aumentar e de ser votado nos mesmos lugares, Luciano. Isso mostra compromisso com as pessoas, e a gente pensou bem em quem podia fazer essa parceria conosco. A deputada Ivana Bastos é a deputada votada na região toda, votada no município de Lagoa Real, em Malhada de Pedras, em Rio do Antônio Bitira, Livramento, enfim, em quase todos os municípios circunvizinhos aqui de Brumado, e isso vai facilitar muito a nossa parceria. Alguém que vai estar sempre presente na nossa região, uma pessoa que hoje está ocupando o 2º cargo mais importante do estado, é a presidente da Assembleia Legislativa, a primeira vez que uma mulher chegou a esse cargo. Então a gente fica extremamente feliz. E mais do que isso, né? É uma pessoa que conhece o funcionamento do estado, assim como o deputado Vitor, e que vai se somar, Vitor lá em Brasília e ela na Assembleia aqui, para poder continuar trazendo os grandes projetos aqui para nossa cidade. Então, eu fiquei extremamente feliz com essa parceria. Eu
tenho recebido das pessoas um feedback extremamente positivo, né? A receptividade do nome de Ivana foi muito bom. Todo mundo conhece já a história e o trabalho dela na região, e agora aqui em Brumado também pela primeira vez nós vamos ter a oportunidade de trabalhar com ela, né? Já que Vitor será candidato, se Deus quiser, a deputado federal, é pré-candidato hoje a deputado federal, então a gente vai ter essa parceria aqui com a deputada Ivana Bastos. Doutor Guilherme, eu vou trazer agora dois assuntos que acabaram chamando a atenção nesse final de semana, inclusive na semana passada a gente até trouxe aqui, né? O senhor trouxe aqui falando sobre a inauguração lá do sistema de água de Ubiraçaba. Inclusive, é uma demanda aí, uma conquista do senhor, que o senhor lutou por isso aí, para aquela região ali de Ubiraçaba. Na época eu me lembro que o senhor gravou até um vídeo ali com os diretores da Embasa, o pessoal da Embasa, falando desta obra, falando que os investimentos eram 100% do governo do estado. Mas me parece que esse final de semana, né? O prefeito aqui da cidade, o Fabrício Abrantes, esteve lá inaugurando mais uma obra que não é dele. Eu não entendo isso. E outra, né? Além dessa situação do prefeito, eu achei estranho também, inclusive colegas da imprensa até me questionaram no final de semana, o deputado Arthur Maia, porque ele é crítico do Jerônimo, né? Do governo do PT. Só não esteve no evento por conta da legislação eleitoral, mas se não fosse, ele estaria lá ao lado do prefeito também inaugurando essa obra. Me explica aí, que situação é essa? Luciano, eu vou aqui aproveitar a oportunidade da sua pergunta e já fazer uma sugestão pro prefeito. Assim como ele inaugurou, ele gosta de inaugurar grandes obras, pelo que eu vi, né? Porque até agora a gestão dele não fez nada. A gente está vendo aí, hoje vai aprovar o orçamento de 485 milhões para o próximo ano de Brumado, e Brumado nesses 2 anos aí quase R$1 bilhão de receita aqui. A gente não viu ainda um grande investimento do prefeito aqui, uma grande obra do prefeito. As grandes obras que ele inaugurou, ele gosta de inaugurar de grandes obras, que ele não teve participação nenhuma. Ele inaugurou o Colégio Integral, que foi uma conquista do deputado Vitor Bonfim. Ele inaugurou os asfaltamentos aqui, que o deputado Vitor Bonfim e que a gente trabalhou para que chegasse aqui no nosso município. E ontem ele também inaugurou o sistema de água lá de Ubiraçaba, que ele não teve participação nenhuma. Começou em outubro de 2024, um pedido nosso. A gente tem vídeo, tem tudo gravado aí, que essa obra foi um pedido do nosso deputado Vitor Bonfim para o nosso governador Jerônimo, assim como essas 2 obras saíram justamente nesse período lá de setembro ou julho de 2024. Foi a adutora de Lagoa Funda e a obra de Ubiraçaba, que era um complemento da obra Samambaia, que também tinha sido um pedido do nosso grupo político. E eu vou dar uma sugestão aqui, já que ele gosta de inaugurar a obra que ele não teve participação nenhuma, quando ele for lá visitar o Paraguai, que ele desvia um pouquinho, vai no Rio de Janeiro, e aí ele pode inaugurar o Cristo Redentor, ou quando ele estiver lá já mais perto do Paraguai, ele inaugura também a hidrelétrica de Itaipu, obras que ele não teve participação nenhuma, mas que são grandiosas obras. Então ele vai lá e inaugura essas obras também e bota no currículo dele que ele participou da inauguração dessas grandes obras também. Vai aí, prefeito, uma dica para você fazer, porque aí eu acho que vai complementar bem o seu currículo, já que você é o recordista de inaugurar obras que você não teve participação nenhuma. Então fica aí a minha dica para você, né? E nessa parceria, como você disse aí, do deputado, que a única coisa que a gente sabe que fez foi querer acabar com os direitos trabalhistas do nosso povo. A grande marca da carreira dele é essa, trabalhar para tirar o direito do trabalhador brasileiro. Então fica aí essa parceria de sucesso entre o prefeito e esse deputado, e eu fico com a minha, que eu sempre tive, que foi com o governo do estado, com o nosso presidente Lula, com o deputado Vitor Bonfim e com a nossa deputada Ivana Bastos. O senhor falou aí da questão do orçamento de Brumado, né? Hoje o Brumado tem aí um recurso, né? Muito bom. Mas assim, é como o senhor falou, a gente que é profissional da imprensa, a gente está acompanhando aí todas as demandas do município, você não percebe, né? Nenhuma grande obra feita com recursos do próprio município, que Brumado hoje tem uma renda muito grande e dá para fazer grandes obras. Cadê esse dinheiro do município? Não sei. Aliás, eu vou dizer para onde está indo, para uma panelinha que está ganhando os grandes contratos aqui, com direcionamento das licitações, né? Aqui a gente já sabe
quando a obra é pensada, a gente já sabe que é a empresa que vai executar aqui, Luciano. É impressionante isso. E tem sempre um grau de relacionamento extremamente próximo com o prefeito ou com familiares do prefeito. É um modus operandi que tem funcionado aqui desde o início da gestão do prefeito, é um direcionamento. A gente viu isso na empresa de lixo, a gente viu isso na empresa de transporte escolar, a gente vê isso nas empresas que estão prestando serviço para a saúde. Você se lembra daquele absurdo do contrato das ambulâncias? A ambulância mais cara do mundo é o transporte da ambulância de Brumado. Eu desafio qualquer pessoa do planeta ter um custo tão caro como o quilômetro que foi pago na licitação aqui das ambulâncias de Brumado. Um verdadeiro absurdo. Assim foi com os contratos de locação dos veículos, assim são com as obras de infraestruturas aqui, que só são executadas por pessoas extremamente próximas ao prefeito ou com os vereadores. Então é um verdadeiro direcionamento. Você vê, as estruturas daqui, todo ano quem ganha a licitação é o vereador, ex-vereador Beto Bonelli. Olha que coincidência, Luciano. E não é por menor preço não, Luciano. Os valores são, todo mundo vê que são absurdos os valores cobrados aqui. A gente fica impressionado. Você lembra a decoração de Natal? O valor que foi cobrado aqui, quase R$1 milhão. É por isso, Luciano, que a gente não vê as obras importantes aqui do município com o dinheiro do município. É porque estão indo para outro direcionamento que não seja o que a gente precisa de verdade. A gente vê, na verdade, é um direcionamento para uma panelinha que está se utilizando dos recursos que deveriam estar sendo bem empregados na educação, bem empregados na saúde, bem empregados na infraestrutura, indo para um outro lugar que não é para o benefício da população. Sem falar no grande aumento da arrecadação que teve com essa taxa da maldade, a taxa de iluminação pública. A justiça começou a derrubar. A gente está esperando que a ação do Ministério Público também seja julgada para que acabe e o prefeito devolva os valores abusivos que ele recebeu do povo de Brumado. Isso é um absurdo, é um crime o que esse prefeito está fazendo, Luciano, com essa taxa da maldade. Onde eu vou, as pessoas reclamam disso. As pessoas ninguém consegue ver lógica. Quem pagava um valor e está pagando 6, 7, 8, 10 vezes. Tem gente que paga 1000 vezes o valor que pagava anteriormente, e ele leva isso na brincadeira, ele leva isso na chacota, porque ele não sabe o que é um valor impactar na renda dele. Ele nunca precisou, Luciano, trabalhar, ele nunca precisou de dinheiro, de depender de dinheiro não, porque ele sempre achou tudo no mole, no fácil. Ele não sabe. Ele tem um vídeo dele que circulou nas redes sociais, ele que entra na casa de uma senhora e fala pra senhora para não usar ar-condicionado. A casa da senhora nem ar-condicionado tinha. Então, o padrão que ele vive, que ele estabelece e vive, é desconectado com a realidade das pessoas. E ele leva isso na brincadeira, na chacota, porque ele está brincando com a vida das pessoas. Luciano, demorou 2 anos para trocar uma gestão do hospital. Olha quanto tempo tem que a gente tem denunciando as vidas que estão perdendo, as pessoas estão morrendo, e eu dizendo, prefeito, as pessoas estão morrendo. Pessoas no corredor. As pessoas estão morrendo. O senhor está sendo, de certa forma, participando de um genocídio, porque as pessoas estão morrendo por ineficiência da sua gestão. Agora trocou o secretário de saúde, botou uma mulher lá de fora. Mas se não mudar o modus operandi, se não der capacidade para as pessoas, se não colocar o dinheiro para ser investido corretamente, vai continuar o mesmo problema que a gente viu no passado. Não é trocar o secretário que vai resolver, não. O problema é do gestor, porque é o gestor que permite essa situação. A gente fica extremamente triste de ver uma gestão que não pensa Brumado a longo prazo, que não vê grandes projetos. É uma gestão que fica apagando incêndio, que vive de marketing só o tempo todo. O contrato de marketing é um absurdo, o contrato de marketing daqui. Então, assim, infelizmente, Luciano, a situação é triste. Graças a Deus que a gente ainda tem o governo do estado que apoia, que ajuda, porque senão a situação aqui era de guerra, porque a calamidade que ele decretou lá atrás não tinha que ter acabado, não, tinha que ser iniciada hoje, porque calamidade, prefeito, tá a sua gestão. São tantos absurdos, né, doutor, que inclusive teve aquele episódio de uma obra que começou sem mesmo ter feito a licitação. Pra você ver como eram os direcionamentos aqui. Aí depois cancelaram, disse que na verdade a empresa fez uma doação, mas todo mundo sabe que isso foi pra tentar encobrir o erro, né, Luciano? E a semana passada também, você viu o que fizeram lá na região de Lagoa Funda? Já descartando os remédios, descartando seringa, um absurdo. O pior que negam um fato real, negam uma realidade de um vídeo. Quer dizer,
É impressionante o descuido que essa gestão tem com as pessoas, com seres humanos, remédios ali expostos. Quer dizer, uma criança pode passar e ter acesso, né? E se intoxicar. Quer dizer, não tem sensibilidade nenhuma com as pessoas e leva tudo na brincadeira, leva tudo dizendo que não, que é denuncismo, pô, é o que eu digo, vá fazer gestão, deixa de ficar em Instagram o tempo todo, cantando musiquinha e fazendo oba-oba, e vai cuidar, porque a gestão não é isso não. As pessoas não querem um prefeito que tem um perfil de brincar o tempo todo, de levar tudo na brincadeira, não. As pessoas querem seriedade, até porque a gestão impacta diretamente na vida das pessoas. A gente precisa ter seriedade, a gente precisa ter seriedade e compromisso. E é por isso que o povo de Brumado, eu tenho certeza, Luciano, que vai dar o troco. O povo de Brumado vai mostrar para esse gestor, né, que a oposição aqui está viva, mas não é porque denuncia de qualquer jeito, não. O povo já enxergou que esse projeto político é falido, que esse projeto político não tem compromisso com as pessoas. Agora 1h04. Tem mais novidade aí, né? Inclusive eu gostei dessa novidade que é o sistema de água lá dos algodões, como é que tá aí o andamento lá de algodões? Boas notícias. Eu falei que a parceria do deputado Vitor Bonfim com Ivana Bastos é exitosa. Então, boas notícias. O deputado me disse hoje que o sistema foi aprovado e, se Deus quiser, Luciano, já na próxima semana nós vamos iniciar esse sistema de água aí, vamos só alinhar direitinho com a Embasa e, graças a Deus, a gente conseguiu mais esse compromisso do deputado Vitor Bonfim, da deputada Ivana Bastos. Mandar um abraço especial para toda a região lá dos algodões, a gente que já levou, isso é uma extensão, uma complementação do sistema. As coisas vão acontecendo assim, Luciano. A gente não tinha como fazer o sistema de algodões sem fazer Tanquil Mandacaru. Então a gente levou a Tanquil Mandacaru, levou a Corupati, agora estamos puxando a extensão de rede lá pro algodões, porque precisava finalizar o booster lá, que é uma bomba para aumentar a pressão daquela região, e graças a Deus demorou um pouco, porque tinha que fazer a desapropriação de uma área para instalar esse motor. E para Embasa, tanto faz você desapropriar uma área de 1.000 hectares como de 1.000 metros, porque a burocracia pública é a mesma. Então demorou bastante para fazer essa desapropriação dessa área para se instalar a bomba, que é o booster, mas graças a Deus já foi concluída e a gente pode hoje avançar com mais essa extensão. Então, assim, quem levou a água do Tanquil Mandacaru, quem levou a do Corupati, agora também levando a água lá para os algodões. Inclusive o pessoal tá lá numa assim ansiedade, o pessoal toda vez que eu ando naquela região ali, né, e o pessoal sempre que eu passo por lá, Luciano, parece que vai sair, né? Eu falei, não, parece não, já saiu, já construiu já a estaçãozinha de bomba que o senhor falou, é booster, né? É o booster. É o booster, já construiu, e agora essa novidade que o senhor trazendo aí, que já foi aprovado, o projeto já foi aprovado. Então, meus amigos aí dos algodões, em breve aí, água tratada na torneira de vocês. Exatamente, eu acho que a região ali que estava faltando, né, de complementação de sistemas maiores ali da região de Tanquil Mandacaru, era justamente a região do algodões, e hoje, graças a Deus, a gente tem essa excelente notícia aí que na próxima semana as obras serão iniciadas. 1h06, doutor Guilherme, gostaria de agradecer muito a sua participação aqui, mas pode ficar à vontade aí para as suas considerações finais. Eu que agradeço sempre, Luciano, mais uma vez, poder fazer esses esclarecimentos aí, defender o povo da nossa cidade, defender também os interesses da nossa população, porque as pessoas querem ser representadas por pessoas assim, que têm compromisso. Eu fiquei extremamente feliz, Luciano, de ouvir os depoimentos que ouvi de uma reunião também que eu fui ali na região de Lagoa Funda, e eu retornei lá depois de quase 2 anos para poder eles fazerem o mesmo pedido pra gente, que era o pedido de água. E aí uma pessoa lá levantou a mão e falou: doutor, o senhor esteve aqui há 2 anos e a gente pediu a água e o senhor disse que não podia fazer a ligação de água. E a gente esperou esse momento porque o senhor disse que o senhor poderia voltar aqui para falar da água quando concluísse a obra que o senhor disse que o senhor estava trabalhando para trazer, que era a adutora de Lagoa Funda. E agora a gente viu que a adutora ficou concluída, a gente voltou para falar com o senhor. E o senhor não enganou a gente, porque o senhor poderia ter dito lá atrás que a água ia sair, que ia fazer a água, mas o senhor, diferente de outros que vieram aqui prometer, não mentiu pra gente. Então a gente voltou para poder pedir o senhor agora dessa vez, para saber se dessa vez ia poder acontecer ou não esse projeto de água. E aí eu vi a diferença de quem tem credibilidade com as pessoas, quem não engana, quem não mente. Quer dizer, era um período eleitoral, eu poderia ter dito
que tinha viabilidade, que eu ia fazer a água, e eu até sabia que a gente ia conseguir levar o sistema de água para lá. Eu sabia que a gente ia conseguir levar o sistema de água para lá, mas eu não enganei, eu não menti. Eu deixei com que o tempo de prometer e de fazer as coisas fosse no tempo que de fato a gente pudesse iniciar o sistema de água. Então é dessa forma que a gente vai continuar fazendo política aqui no nosso município, com seriedade, com transparência e com trabalho que dá resultado. Eu demorei de chegar um pouco para a entrevista também, Luciano, porque eu estava já lá na região de Pedra Preta, que hoje, ou no máximo amanhã, já vai começar o sistema de água lá de uma complementação, 420 metros, vai atender a mais de 12 famílias. A gente teve lá também com o nosso vereador Vadim Garricha, né? Então, uma parceria com os nossos vereadores exitosas nesse sentido, e não para por aí. Em breve eu volto aqui pra gente anunciar outras ligações de água, se Deus quiser. Tô indo amanhã cedinho para Salvador, porque só daqui a gente não resolve os problemas não, Luciano. Eu sempre tenho que me dirigir, bato na porta do governador, bato na porta do deputado Vitor Bonfim, bato na deputada Ivana Bastos, e é assim que a gente consegue trazer esses benefícios, porque só ouvir os problemas e protocolar o papel lá, você sabe que a Bahia é um estado extremamente carente, são muitas demandas, principalmente nessa questão da água. Então não dá só para poder fazer o pedido e ficar aqui torcendo para que as coisas aconteçam, nem lutando do sofá da minha casa. Isso aí eu não faço não, Luciano. Eu luto de verdade, eu corro atrás de verdade para trazer os benefícios daqui para nossa cidade. Então, um beijo no coração do povo de Brumado, e podem contar sempre com esse guerreiro aqui, que a gente vai avançar muito no nosso município. Valeu, doutor Guilherme Bonfim. A Anvisa determina a apreensão de lotes falsificados do Monjaro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa determinou na última sexta-feira, dia 10, a apreensão e a proibição de comercialização de lotes falsificados do medicamento Monjaro. A medida foi tomada após a farmacêutica detentora do registro do remédio identificar no mercado unidades com características divergentes das originais. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União por meio da Resolução 2693/2026. Os lotes afetados, que não podem ser vendidos, distribuídos ou utilizados, são Monjaro 10 mg, lote 855.044, Monjaro 15 mg, lotes D 880.403, MJR 257 e D 854.901. De acordo com a agência reguladora, as irregularidades encontradas incluem lotes não reconhecidos pela fabricante, números de série incompatíveis, canetas de aplicação fora dos padrões originais e erros de grafia nos rótulos. Além do medicamento injetável, a Anvisa proibiu a venda, fabricação, distribuição ou divulgação de uma série de produtos sem registros, notificação ou cadastro. Os itens eram fabricados por empresas que não possuem autorização de funcionamento na agência. Entre os produtos barrados estão os fitoterápicos e suplementos da marca PSM, Penaforte Produtos Naturais Limitada, como o Diaforte Lotus Nutri, Tríbulos Terrestres Comaca Natumix, Amora Branca Natumix, Sucupira Natumix, Espinheira Santa Satumix, Ora Pronobis Natumix, além de falsas promessas de emagrecimento vendidas como Monjaro Natumix e Ozempic Natural Natumix. A lista de produtos também inclui produtos da empresa Bálsamos Gés Suplemento Natural Limitada, e como a Calmo Dias Lipo e a Lipo Dias, Bálsamo Dias, Algas Marinhas, Cura Dias, Milagroso, Liberta Álcool Dias, também a Virtuosa Giz, também Ouvido Bem Giz e Bálsamo Giz e Colmavit 2, o estimulante Mega Viril Lotus Nutri, fabricado pela Murvis Indústria e Laboratório Limitada, também teve o comércio vetado. Olha, ginecologista é preso por suspeita de gravar paciente durante consulta em Salvador. Um ginecologista foi preso suspeito de filmar uma paciente com um óculos com dispositivo de gravação durante uma consulta em uma clínica privada no bairro Vila Laura, em Salvador. O fato aconteceu na última sexta-feira. O homem, cuja identidade não foi revelada, foi preso após a denúncia da paciente, que percebeu a situação. Em nota, a Polícia Militar detalhou que a paciente relatou que o ginecologista usava o óculos com câmera durante a realização
realização de um exame ginecológico. Conforme a apuração da TV Bahia, ele teria achado estranho, né? Ela teria achado estranho ao ver que o médico usava óculos escuros durante o atendimento. Ao desconfiar da ação, ela começou a gravar a consulta com o celular e questionou o profissional, o que teria deixado o médico nervoso. Ainda de acordo com a nota da PM, os militares foram informados de que o médico teria deixado o local assim que chegaram na unidade de saúde. O veículo do suspeito foi interceptado pela polícia na Avenida Heitor Dias. Ao ser abordado, o suspeito confessou a prática e alegou que as imagens seriam utilizadas para fins de pesquisa. Ele entregou o óculos com a câmera e o celular, onde os vídeos estavam armazenados para os policiais. Ainda segundo as informações, há suspeita de que o médico usava o óculos com recurso de inteligência artificial desde o mês de abril, né? Porém, não há detalhes se ele usava o equipamento em todos os atendimentos que realizou neste período. O suspeito e a vítima foram encaminhados para a Casa da Mulher Brasileira, onde a ocorrência foi registrada. Por meio aí de nota, o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, o CREMEB, informou que instaurou uma sindicância para apurar o caso. O Conselho afirmou que as sanções públicas só serão aplicadas caso a denúncia resulte aí em um processo ético profissional que seja tramitado e julgado. Tribunal do Júri condena jovem a 33 anos de prisão por matar adolescente em Caculé. O Tribunal do Júri de Caculé condenou na última sexta-feira, dia 10, Caio de Souza Correia, de 24 anos, a uma pena de aproximadamente 33 anos e 6 meses de prisão em regime inicialmente fechado. Ele foi considerado culpado pela morte do adolescente Danilo Caio Ribeiro de Oliveira, de 16 anos, e por outros 3 crimes. O julgamento realizado no Fórum Nauma Alcântara foi unânime e mobilizou a população local ao longo de todo o dia. O crime ocorreu em 16 de dezembro de 2025. Na ocasião, Caio invadiu uma residência usando capuz e roupas escuras enquanto os moradores dormiam. Ao notar a movimentação suspeita, Danilo levantou-se para verificar o que estava acontecendo e entrou em luta corporal com o invasor. Durante o confronto, o adolescente foi atingido por um tiro no abdômen e não resistiu aos ferimentos. Após balear o jovem, o criminoso foi até o quarto da namorada da vítima, onde roubou o aparelho celular e disparou mais uma vez, atingindo o colchão. Ele fugiu logo em seguida. As investigações da Polícia Civil apontam que o crime teve motivação passional. A namorada de Danilo já possuía uma medida protetiva de urgência em vigor e vinha sofrendo ameaças constantes de um ex-companheiro, o próprio agressor. A identificação do acusado foi realizada pelo Serviço de Inteligência da Companhia Independente de Polícia Militar. Os agentes utilizaram imagens de câmeras de monitoramento da região para rastrear os passos do suspeito. Diante das provas, a Justiça condenou o réu por 4 crimes: homicídio qualificado consumado com 2 qualificadoras, tentativa de feminicídio contra a ex-namorada, furto qualificado e invasão de domicílio. Trazer aqui uma última informação, né? Alerta na Bahia: em casos de chikungunya disparam mais de 150% em 2026. A Bahia enfrenta um crescimento alarmante nos índices de chikungunya em 2026. Os dados recentes da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia apontam que entre 4 de janeiro a 6 de julho, no território baiano, registrou aí 4.577 casos prováveis da doença. O número representa uma explosão de 152,5% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados aí 1.813 ocorrências. O avanço da arbovirose acendeu aí o sinal alerta nas autoridades de saúde, especialmente após a confirmação de um óbito provocado pela enfermidade do estado. A disseminação do vírus atinge diferentes regiões, com notificações registradas em 156 municípios baianos. O último, informe aí epidemiológico da CESAB detalha que 9 dessas cidades apresentaram aí alta intensidade de transmissão, superando a marca de 100 casos por 100 mil habitantes. Alagoinhas lidera o ranking estadual com uma taxa expressiva de 1.658,85 casos por 100 mil habitantes. Em seguida aparecem os municípios de Muritiba, Aramari, Queimadas, Pedrão, Teodoro Sampaio, Rio Real, Esplanada e Teixeira de Freitas, com os pontos de maior concentração proporcional da infecção. Transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, a chikungunya tem como principal marca clínica a dor articular intensa, capaz de
incapacitar o paciente por semanas ou meses. De acordo com o Ministério da Saúde, o quadro também costuma incluir febre súbita, dores musculares e de cabeça, manchas vermelhas na pele, náuseas e vômitos. Embora a maior parte dos infectados se recupera, a doença impõe riscos graves e pode evoluir para complicações neurológicas severas, como síndrome de Guillain-Barré e também encefalite, que exigem internação e podem ser fatais. A gente encerra o nosso portal Sudoeste Notícias desta segunda-feira, deixando um abraço aí a todos vocês, e amanhã a gente retorna com mais informações. Samuel Tadeu, boa tarde para você, boa tarde para todos os nossos ouvintes. Para você também, Luciano, a todos os ouvintes. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.